No momento em que este orçamento é discutido, a maioria dos portugueses sente uma profunda insegurança pelo desemprego e no emprego, pela crise económica, pelos avisos externos ao nosso país, pela proteção dos seus bens e das suas poupanças. O que esses portugueses, que são uma larga maioria, pedem às instituições é espírito construtivo, é uma ética do esforço, é uma cultura de deveres e é um governo que seja austero consigo próprio e permita ter uma política que devolva confiança à sociedade. Esperávamos que o governo agradecesse, mas esperávamos que percebesse que terminara o tempo das fantasias e que era preciso começar a governar com realismo. Ora, no preciso momento em que o CDS viabilizava o orçamento retificativo, começava o governo com a sua ladainha de que não o deixam governar. Registámos, mesmo sem acordo, mesmo com profundas divergências, não será pelo CDS que um almúnia qualquer poderá dizer que lá na Lusitânia, lá os lusitanos, com este déficit e com este endividamento, não conseguem sequer ter um orçamento. A irresponsabilidade do comissário é dele. O nosso dever é o patriotismo. Nas negociações entre o CDS e o Governo, o CDS foi, como era seu dever, exigente. O Governo foi, como era sua opção, intransigente. O CDS esteve disposto a fazer cedências, em nome do que considera o interesse nacional. O Governo não quis fazer cedências significativas, a meu ver, cativo de uma estratégia partidária, segundo a qual preferem uma má crise a um bom acordo. O Governo prefere dar 80 milhões de euros a quem não quer trabalhar do que alocar esses mesmos 80 milhões de euros à pensão daqueles que trabalharam toda a vida. O Governo, legitimamente, não admite perder 100 milhões de euros de receita, que era o que estava finalmente em causa no pagamento especial por conta na nossa proposta, mas acha-se no direito de dar mais 1.135 milhões de euros às empresas públicas este ano em subsídios, empréstimos e capitais. Para o Primeiro-Ministro, negociação quer dizer rendição. Lamento ter de esclarecer. Negociação é o que fazem todos os dias os homens de Estado, entre países, entre políticas, entre partidos, até entre pessoas. Rendição é a humilhante saída dos cobardes e nós, no CDS, não praticamos a cobardia. Sugeriu que o Estado contratualizasse com as misericórdias mais cirurgias a mais doentes, mais depressa. Se houve ponto onde, ainda bem, não houve desacordo, foi este. Agendámos na Assembleia da República um projeto de resolução, e não de lei, para enquadrar esse acordo com as misericórdias. Bom para o doente, bom para o Serviço Nacional de Saúde. O Governo e o Partido Socialista começaram por reagir positivamente. Eis senão quando a senhora Ministra, perdoe-se uma expressão, dá uma de ciumeira e diz que não vai fazer absolutamente nada. No dia seguinte, a mesma Ministra corrige, ainda bem, e anuncia que vai fazer um acordo de quadro com as misericórdias no mesmo prazo em que o CDS propunha e até com mais cirurgias. O curioso é que o Partido Socialista, no Parlamento, vota contra um acordo com o qual concorda. A isto chama-se politicamente mesquinhez e sectarismo, senhores deputados. É curioso. No Funchal, os jornais relataram o acontecimento dizendo CDS aperta Jardim. No continente, os jornais disseram governo demite-se. Neste momento, percebemos até que ponto vai uma certa irresponsabilidade. O governo, porventura, não quer o fardo de governar a sua própria herança. O governo, porventura, quer um pretexto para fugir em frente e andar em campanha permanente. Não lhes demos esse pretexto. Não puderam fugir, mas registámos a atitude. O que faz o Governo? Despreza a convergência e a moderação
e inunda o país com notícias segundo as quais o Primeiro-Ministro se ia demitir, o Ministro das Finanças se ia embora e o Governo se retirava. Pergunto, que sentido de responsabilidade, que sentido de Estado tem um Primeiro-Ministro e um Governo que pedem à oposição compreensão por causa dos mercados, por causa das agências de rating, por causa das instituições financeiras e depois fazem uma encenação para esses mesmos mercados, para essas mesmas agências de rating e para essas mesmas instituições, uma encenação de crise política, uma balbúrdia governamental e uma inconcebível publicidade negativa para Portugal. Que autoridade tem um Primeiro-Ministro que insiste, por hora, e repito, por hora, no TGV que nos custa no endividamento 11 mil milhões de euros e ameaça bazar do Governo por 50 milhões de euros para a Madeira, quando ele próprio deu à Madeira 129 milhões de euros no ano passado. Governar não é chantagear. Quem cede a uma chantagem, cede a todas. E quem convoca uma conferência de imprensa para se demitir às 8h30 da noite, em direto perante o país, já não pode fazê-lo uma segunda vez. Desde logo os senhores não estão aí há 100 dias. Estão há 1798 dias. E depois o que comemoram vossas excelências? 600 mil desempregados? 50% de falências a mais? Um endividamento equivalente a 100% do produto? Um déficit ocultado? A juventude sem oportunidades? E já agora, nestes 100 dias, o que é que vossas excelências fizeram? Digno de menção e de registro, que o país note, que o país signifique. Desdisseram-se no déficit, desdisseram-se no endividamento, desdisseram-se no desperdício, desdisseram-se na agricultura, desdisseram-se na educação, desdisseram-se na universidade, desdisseram-se nas leis penais, desdisseram-se nas autoestradas. Não são 100 dias de solidão, são 100 dias de negação. São os 100 dias deste Governo. Hoje, no Diário Económico, Sr. Ministro, vejo que o Governo pretende congelar salários reais da função pública até 2013. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas sei uma coisa, eu acho que o Governo se vai arrepender, muitas vezes, de ter desprezado a sugestão que eu ontem aqui fiz. É que se a vossa decisão é congelar salários da função pública durante 3 anos, então que os políticos e os gestores públicos, prescindindo do seu 13º mês, deem um sinal forte à sociedade, um sinal de humildade, de austeridade, de exemplo e de credibilidade. O CDS tem contribuído para a estabilidade. O Governo tem contribuído para a instabilidade. A atitude do CDS tem sido de compromisso. A atitude do Governo tem sido de chantagem. O verbo que o CDS mais tem conjugado é construir. O verbo que o Governo mais tem conjugado é ameaçar. Portugal tem muitos problemas. Começa a haver muita gente que acha que o Primeiro-Ministro, com a sua atitude, está a tornar-se no primeiro problema que impede a resolução dos outros problemas reais dos cidadãos. O desemprego, a insegurança, o despesismo, a pobreza. Estaremos atentos à forma como a linha A, o Governo faz ou não uma negociação séria do Programa de Estabilidade e Crescimento. A linha B, a forma como o Governo, que tem direito à coerência do seu orçamento, aceita também o dever de procurar melhorá-lo apenas e só na medida do que é possível. E a linha C, estaremos ainda atentos à eventual nomeação de um novo Governador do Banco de Portugal, se tiverem que a fazer, para deixar tudo claro. Ou tratam a questão como uma matéria de Estado, porque a nomeação de um Governador do Banco Central é uma matéria de Estado, ou a tratam como se o Estado fosse o vosso quintal. São duas coisas completamente diferentes.